Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler a Lei número 7.498, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Eu baixei essa lei em 28 de janeiro de 2024 no site do Planalto. Lei número 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Artigo 2º. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Artigo 3º. O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de enfermagem. Artigo 4º. A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Artigo 5º vetado, parágrafos 1º e 2º vetado. Artigo 6º. São enfermeiros. 1. Inciso 1. O titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei. Inciso 2. O titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, conferido nos termos da lei. Inciso 3. O titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeira obstétrica ou de obstetriz. Inciso 4. Aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem título de enfermeiro conforme o disposto na linha D do artigo 3º do Decreto nº 50.387, de 28 de março de 1961. Artigo 7º. São técnicos de enfermagem. Inciso 1. O titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Inciso 2. O titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Artigo 8º. São auxiliares de enfermagem. Inciso 1. O titular de certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente. Inciso 2. O titular de diploma a que se refere a Lei nº 2.828, de 14 de junho de 1956. Inciso 3. O titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso 3 do artigo 2º da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Inciso 4. O titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 1964, pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas unidades da Federação, nos termos do Decreto-Lei nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-Lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959. Inciso 5. O pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem
nos termos do Decreto-Lei número 2.999, de 28 de fevereiro de 1967. Inciso 6. O titulado, o diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. Artigo 9. São parteiras. Inciso 1. A titular do certificado previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, observado o disposto na Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959. Inciso 2. A titular do diploma ou certificado de parteira ou equivalente conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil até 2 anos após a publicação desta lei, como certificado de parteira. Artigo 10. Vetado. Artigo 11. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe 1. Privativamente. A. Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. B. Organização e direção do serviço de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. C. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. D, E, F, G, revogados. H. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. I. Consulta de enfermagem. J. Prescrição da assistência de enfermagem. L. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. N. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Inciso 2. Como integrante da equipe de saúde. A. Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. B. Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. C. Prescrição de medicamentos, estabelecimentos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. D. Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. E. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. F. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. G. Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. H. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. I. Execução do parto sem distocia. J. Educação visando a melhoria de saúde da população. Parágrafo único. As profissionais referidas no inciso 2 do artigo 6º desta lei incumbe ainda: a. Assistência parturiente e ao parto normal. B. Identificação das distocias obstetrícias e tomada de providências até a chegada do médico. C. Realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local quando necessária. Artigo 2. O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: a. Participar da programação da assistência de enfermagem. B. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do artigo 11 desta lei. C. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. D. Participar da equipe de saúde. Artigo 13. O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio de natureza repetitiva,
envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processo de tratamento, cabendo-lhe especialmente: a. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. B. Executar ações de tratamento simples. C. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. D. Participar da equipe de saúde. Artigo 14. Vetado. Artigo 15. As atividades referidas nos artigos 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob a orientação e supervisão do enfermeiro. Artigo 15-A. O piso salarial nacional dos enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será de R$ 4.750 mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos profissionais seletistas de que tratam os artigos 7º, 8º e 9º desta lei é fixado com base no piso estabelecido no caput desse artigo para o enfermeiro na razão de: inciso 1, 70% para o técnico de enfermagem; 2, 50% para o auxiliar de enfermagem e para a parteira. Artigo 15b. O piso salarial nacional dos enfermeiros contratados sob o regime dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será de R$ 4.750 mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os artigos 7º, 8º e 9º desta lei é fixado com base no piso estabelecido no caput desse artigo para o enfermeiro na razão de: inciso 1, 70% para o técnico de enfermagem; 2, 50% para o auxiliar de enfermagem e para a parteira. Artigo 15c. O piso salarial nacional dos enfermeiros servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750 mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os artigos 7º, 8º e 9º desta lei é fixado com base no piso estabelecido no caput desse artigo para o enfermeiro na razão de: inciso 1, 70% para o técnico de enfermagem; inciso 2, 50% para o auxiliar de enfermagem e para a parteira. Artigo 15d, vetado. Artigo 15e. As instituições de saúde públicas e privadas ofertarão aos profissionais de enfermagem referidos no parágrafo único do artigo 2º condições adequadas de repouso durante todo o horário de trabalho. Parágrafo único. Os locais de repouso dos profissionais de enfermagem devem, na forma do regulamento: inciso 1, ser destinados especificamente para o descanso dos profissionais de enfermagem; 2, ser arejado; 3, ser provido de mobiliário adequado; 4, ser dotados de conforto térmico e acústico; 5, ser equipados com instalações sanitárias; 6, ter área útil compatível com a quantidade de profissionais diariamente em serviço. Artigos 16, 17 e 18, parágrafo único e artigo 19, vetados. Artigo 20. Os órgãos de pessoal da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos territórios observarão, no provimento de cargos e funções e na contratação de pessoal de enfermagem de todos os graus, os preceitos desta lei. Parágrafo único. Os órgãos a que se refere esse artigo promoverão as medidas necessárias à harmonização das situações já existentes com as disposições desta lei, respeitados os direitos adquiridos quanto a vencimentos e salários. Artigo 23.
O pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem em virtude de carência de recursos humanos de nível médio nesta área, sem possuir formação específica regulada em lei, será autorizado pelo Conselho Federal de Enfermagem a exercer atividades elementares de enfermagem, observado o disposto no artigo 15 desta lei. Parágrafo único. É assegurado aos atendentes de enfermagem, admitido antes da vigência desta lei, o exercício das atividades elementares da enfermagem, observado o disposto em seu artigo 15. Artigo 24, parágrafo único, vetados. Artigo 25. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 27. Revogam-se, vetado, os demais disposições em contrário. Brasília, 25 de junho de 1986, José Sarney. E assim terminamos a leitura de mais uma lei. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação quando um novo vídeo for publicado. Bons estudos e até o próximo vídeo.